Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência que aconteceu em 2019 e quais são os impactos para quem recebe ou receberá pensão referente ao cônjuge falecido. Então esse é o tema central desse vídeo, né? O que mudou da legislação antiga para a reforma que aconteceu em 2019. Então vamos lá. O texto base legal da reforma da Previdência é a Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. A principal assinatura na reforma da Previdência de 2019, a PEC 103/2019, foi do presidente Jair Bolsonaro, que entregou a proposta ao Congresso Nacional, acompanhado por ministros como Paulo Guedes, da Economia, e Rogério Marinho, da Previdência e Trabalho, sendo sancionada e promulgada com o Congresso, com apoio de lideranças como Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, que era o presidente do Senado, ok? Então, a reforma da Previdência e os impactos para quem recebe ou receberá pensão referente ao cônjuge falecido. Eu digo de antemão de quem já recebe a partir, quem recebia até a promulgação da emenda em 2019, não mudou nada, porque a reforma é para a partir daquela data, ok? Então vamos continuar, né? O aposentado, a seguinte situação, né? O aposentado faleceu. E agora, como ficará a viúva? Em algumas situações, está lascada. E nós veremos o porquê. Então, lá na alteração 103 da nossa Constituição, no artigo 23, está escrito o seguinte: a pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até no máximo 100%, ou seja, há uma limitação aí de pagamento da pensão de uma quantidade de dependentes para se ter o direito de chegar-se a 100% até 5 dependentes. Imagina então que a viúva não tivesse nenhum dependente, então a sua pensão seria de 50% do valor que o falecido recebia aposentado. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Então, o resumo dessa parte, isso está muito relacionado ao que mudou. Vamos supor que o falecido tinha uma aposentadoria no valor de R$ 5.000. Conforme Emenda Constitucional 103 de 2019, a viúva que anteriormente tinha direito a 100% a título de pensão, 100% do valor daquilo que era a aposentadoria, agora tem apenas 50%. Por exemplo, vamos supor que essa viúva tenha 2 dependentes. Então, por um dependente, mais 10%, por mais um dependente, mais 10%, ou seja, essa viúva ela receberá uma pensão de 70%. Então, com base no valor de 5.000, ela receberá uma pensão no valor de R$ 3.500. Na lei anterior, receberia o valor de 5.000. Então, essa é a mudança mais significativa quando se fala da pensão, ok? Então, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a
100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social. E uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas de 10% por dependente, até o máximo do 100%, para o valor que supere o limite máximo de benefícios do regime geral da Previdência. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma no disposto do caput, ou seja, exatamente desta forma aqui, né? A viúva 50%. Não tendo mais dependentes ou dependentes que existiram e não estão mais naquela situação, não terá mais nenhum acréscimo, apenas os 50%. O tempo de duração por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Ou seja, nem tudo na Previdência Social foi modificado. O que estabelece quem é e quem não é dependente permanece na Lei 8.213. Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado por meio de avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada a revisão periódica na forma da legislação para se constatar que permanecem aquelas condições. Equiparam-se a filho para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. E aí, como fez referência à Lei 8.213, vamos ver o que a lei fala. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave, né? Os pais, isso eu não me recordava desse ponto, né? Não existindo cônjuge, os pais são beneficiários dessa pensão. O irmão, não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Também não me recordava desse ponto. Não havendo cônjuge, não havendo pais, você tem esse benefício da pensão para o irmão não emancipado ou na condição de invalidez. Continuando no artigo 74, a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Interessante isso, né? Que é uma situação boa. Mesmo que a pessoa, o falecido, não fosse aposentado, há o pagamento da pensão. Então, a contar da data, né, do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto do inciso anterior, da decisão judicial, no caso de morte presumida. E continuando aí no artigo 74, perde o direito da pensão por morte o condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, como autor, coautor ou participe do homicídio doloso, ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Então, aquele que participa do assassinato do segurado, não é justo que tenha direito à pensão. O item 2 aqui.
perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial, no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. De vez em quando alguém tenta praticar uma fraude contra a Previdência, né? Isso é algo que tem sido noticiado e visto em processos. Continuando o artigo 74, nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Julgada a improcedente a ação prevista no parágrafo 3 ou 4 deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Aí, continuando ainda no artigo 6º, em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. E ainda no artigo 75 da Lei 8.213, que permanece em vigor, parte da norma, mas essa parte em particular, né, o valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia. Então, esta parte, o artigo 75, perdeu seu valor a partir da emenda constitucional, ok? Aquilo que era 100% não é mais assim, como nós já vimos e vamos relembrar. Continuando, a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição da habilitação. Primeiro, né? Parágrafo 1º. O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. No artigo 76, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no artigo 1º do artigo 16º desta lei. Então, na hipótese de o segurado falecido estar, na data do seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuges, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente da data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Ainda com base na Lei 8.213, artigo 77, a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todas em partes iguais. Entre todos em partes iguais. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. O direito à percepção da cota individual cessará pela morte do pensionista. Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou ao irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, também cessará o pagamento da pensão. No artigo 77, a continuação desses itens, para o filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez, para o filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência nos termos do regulamento.
para cônjuge ou companheiro. Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C, que nós veremos daqui a pouquinho, né? Na linha B, a pensão ela é devida, ela é paga para os, vamos chamar assim, de herdeiros desse valor pago pelo INSS, no item B, em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Então, aqui nesse item, né, nessa situação muito particular, é em 4 meses. No item C, transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, beneficiário aqui é quem vai receber a pensão. Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e de pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável, aí vem a quantificação de por quanto tempo que esse pensionista receberá esse pagamento pelo INSS. Então, apenas aí por 3 anos, se a pessoa com direito a essa pensão tiver menos de 21 anos. Por 6 anos, se esse beneficiário da pensão tiver entre 21 e 26 anos. Por 10 anos, se o beneficiário tiver entre 27 e 29 anos. Por 15 anos, se o beneficiário da pensão tiver entre 30 e 40 anos. Aqui a gente está falando do cônjuge, ok? Por 20 anos, se o beneficiário tiver 41 anos e entre 41 e 43. Então, aqui o tempo todo nós estamos falando daquele participante dessa união, podemos chamar aí matrimonial. Se a pessoa é mais jovem, o tempo que receberá a pensão é bem menor. Conforme os anos vão passando, o tempo de recebimento da pensão vai aumentando, chegando a ser vitalícia, se o membro sobrevivente desse casal que tem direito à pensão tiver 44 anos ou mais de idade. Ok? Continuando, ainda no artigo 77, o item 5º, pela perda do direito, incluindo, né, várias possibilidades de perda do direito, serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A ou os prazos previstos na linha C, ambos do inciso 5 do parágrafo 2º, se o óbito de segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. No segundo B, após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevivência da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha C, em ato do ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com idades anteriores referidos. Com a extinção da parte do último pensionista, a pensão extinguir-se-á. Então, voltando aqui um pouquinho, né? Nós temos aí no item C do artigo 77 a quantidade de tempo que o pensionista tem direito de receber a pensão conforme a sua idade. Então, o viúvo aí, ou a viúva, no caso, vai decrescendo o tempo que recebe conforme mais jovem. Conforme mais idade, aumenta o tempo de recebimento até que, quando ultrapassa 45, 44 anos de idade, ela é vitalícia, ok?
Então, o tempo de contribuição ao regime próprio da Previdência será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que trata a linha B e C. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou a manutenção da parte individual na pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Se houver fundados indícios de autoria, com autoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente capazes e os inimputáveis, em homicídio ou em tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória da sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e contraditório, e serão devidos, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas, desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício. Então, por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses será concedida a pensão provisória, até que se comprove que a pessoa realmente faleceu. Muitas vezes a pessoa desaparece, não dá notícia, e chega um momento em que a própria justiça pode considerar essa pessoa morta. Então, mediante prova do desaparecimento do segurado, em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independente da declaração e do prazo deste artigo. Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes de reposição dos valores recebidos, o que é justo, né? Vamos pensar assim de forma geral, como o título desse vídeo fala, né? O que mudou basicamente com a emenda constitucional 103 de 2019? A grande mudança é que o pagamento da pensão era de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, era de 100%. E a partir da emenda constitucional 103 de 2019, conforme artigo 23º, a pensão por morte concedida a dependente de segurado do regime geral de previdência ou servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria, recebida pelo segurado ou servidor ou daquele a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas, 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Então aqui no caso, um exemplo, a viúva que não tenha dependente, ela vai receber 50% da aposentadoria que o falecido recebia a título de pensão. Se ela tiver dependentes, um acréscimo de 10% por dependente até que se atinja 100% daquele valor que o segurado recebia. Mas tem que levar em conta também qual é a idade da viúva. Se muito jovem, ela receberá por pouco tempo. Com mais idade e quando ultrapassa 44 anos, aí sim a pensão é vitalícia. Mas vitalícia em que tamanho? 50% do valor que era recebido como aposentadoria. E muito provavelmente, uma viúva acima dos 44 anos, talvez já tenha filhos maiores de 21 anos. Isso não é uma certeza sempre. Tem gente que tem filhos mais tarde, né? Então, enquanto tiver dependente menor de 21 anos, tem o acréscimo de 10%. Então, relembrando, conforme emenda constitucional 103 de 2019, a viúva receberá 50% do que era a aposentadoria de falecido. Se ela, por um dependente que ela tenha, mais 10%. Por mais um dependente que ela tenha, mais 10%. Então, num exemplo de um salário de uma aposentadoria de 5 mil reais, essa viúva teria direito a 70% com a soma dos dois dependentes, ela receberia de pensão 3.500 e não os 5 mil que era na lei anterior, tá? Então muita gente vai ser pega de surpresa lá no futuro, quando passar pela tristeza de perder o seu cônjuge e ficar sabendo que não receberá o valor da aposentadoria, mas
por volta da metade dela, né? E vão xingar o presidente do momento, que pode ser qualquer um, de centro, de direita ou de esquerda. Mas se tem alguém para ser xingado, é lá quem assinou essa emenda em 2019, ok? Então, continuando aí na emenda constitucional, as regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente, na data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, poderão ser alteradas na forma da lei para o regime geral de previdência social e para o regime próprio de previdência. Aplicam-se as pensões concedidas aos dependentes e servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes de exercícios de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Ou seja, imagina uma situação aqui de uma viúva, morreu primeiro o marido, ela está recebendo pensão, passou um tempo, tem um novo companheiro que também falece, ela não vai receber duas pensões. É o que o artigo 24 estabelece. Eu conheço pessoas que já tiveram 3 situações de viuvez, né? Será admitido nos termos do parágrafo 2º a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes de atividades militares, de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência ou no regime próprio de previdência social, ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que trata os artigos 42 e 142. Pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com aposentadoria concedida no âmbito de regime geral de previdência ou do regime próprio. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Então imagina, a viúva tem uma pensão lá por morte do seu cônjuge de R$ 4.000. Um exemplo, de R$ 4.000. E ela tem também uma pensão própria, com o passar do tempo, ela se aposenta. E vamos supor que a aposentadoria dela daria um valor de R$ 4.000. Então aí, os dois são iguais. Mas e se fosse uma pensão, uma aposentadoria menor do que a pensão? Vamos supor de 3.000. Então ela pode optar por manter a pensão, nesse exemplo de 4.000, e ter 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Ok? Então não vai ter 60% da segunda, vai ter 60% desse valor que ultrapassa um salário mínimo. E assim, 40% quando exceder 2, 20% quando exceder 3 e 10% quando exceder 4. Então não vai ter como, na legislação atual, somar as duas situações. A pensão mais a aposentadoria. É um pedaço de uma delas, um pedaço da menor. A aplicação do disposto no parágrafo 2º poderá ser revista a qualquer momento, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor dessa emenda, ou seja, antes lá de 2019, não muda nada para a situação que a pessoa tinha.
as regras sobre acumulação prevista neste artigo e na legislação vigente, a entrada em vigor dessa emenda constitucional, poderão ser alteradas, ok? É possível. Então, nós vimos aí que a principal mudança é em relação ao tamanho da pensão, né? Voltando a algumas telas, lá no passado, até 2019, a pensão era 100% do valor da aposentadoria. A partir da emenda constitucional 103 de 2019, a viúva tem direito a receber 50% da aposentadoria do falecido e mais 10% por dependente. Quando esses dependentes ultrapassam a idade de 21 anos, vai sumindo, né? Então, nesse exemplo aqui, assim que os filhos dessa viúva completassem 21 anos, a pensão recebida por ela cairia de 70%. Nesse exemplo, de 3.500 cairia para R$ 2.500. Ok, pessoal? Era esse o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. E tendo mais alguns temas interessantes dentro da alteração da reforma da Previdência Social, eu volto e faço um vídeo para vocês. Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal. Até um outro vídeo, até um outro dia e abraços!